Olá, amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Tudo bem com vocês? Bom, espero sinceramente que sim. Nós tivemos um outro debate há alguns dias entre rabinos e pastores, e desta vez com a participação de dois oponentes cristãos de renome, os pastores César Cavalcante e Tassos Licurgo, sendo ambos reconhecidamente representantes do cristianismo evangélico nacional. Neste debate nós pudemos observar vários temas interessantes, abordados. Como de costume, vamos reagir agora a alguns deles. Hoje nós vamos então reagir à fala do pastor César Cavalcante, a qual reproduziremos a seguir. Para estar diante de Deus. E o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele, por ser sem pecado, por ser um cordeiro completo, sem defeito, igual tá completo, exatamente, ele morre pelo pecado da humanidade. Muito bem. Aqui o distinto pastor quer dizer que os cordeiros que eram oferecidos no regime do templo, na verdade aludiam ou representavam o suposto sacrifício de Jesus. Assim, cabe então verificar se cordeiros eram de fato usados para os serviços expiatórios, seja no santuário, seja no templo de Jerusalém. Portanto, a questão é: será que cordeiros realmente eram usados como sacrifícios ou ofertas para perdão ou expiação de pecados? Eu tenho certeza que para aqueles que não conhecem o ritual levítico, sim, cordeiros serviam como ofertas expiatórias. Porém, o que mesmo nos diz a Escritura? Vamos averiguar. Cordeiros eram usados normalmente como resgate de outros animais, conforme Êxodo 13, verso 13. 2. Holocausto contínuo, segundo Êxodo 29, 39. Oferta pacífica, segundo Levítico 3, 6 a 7. 4. Como holocaustos, em Levítico 9, 3, 23, 12. 5. Cordeiros eram usados como purificação pós-parto, segundo Levítico 12, verso 6. Número 6. Oferta pela culpa do leproso, segundo Levítico 14, 12. 7. Oferta pela culpa do nazireu, Números 6, 12. Note que os cordeiros eram usados em muitos rituais antes e mesmo depois da existência do santuário israelita ou do próprio templo. Entretanto, em momento algum, esses animais estavam vinculados à ideia de expiação ou reparação de pecados. Por quê? Porque eles serviam apenas como holocaustos, seja de resgate de outros animais, como oferta contínua, oferta pacífica, purificação de parturientes e de leprosos, e também pela culpa do nazireu. Ora, o termo holocausto vem de dois termos gregos, holos, que significa todo, e kavstos, que significa queimado, e significa então todo ou completamente queimado. Os holocaustos constituíam-se de novilhos, bovinos, ou de macho de ovelhas, carneiros ou cabras, gado miúdo, ou ainda de aves, rolas ou pombos, e também cordeiros. Os animais eram sacrificados e totalmente queimados sobre o altar de holocaustos. Ninguém comia a carne, nem mesmo os sacerdotes, e seu sangue era derramado em volta do altar. Levítico 1, 5 e 11. Os holocaustos representavam a completa submissão à vontade de Deus, e por essa exata razão a oferta era completamente devotada a ele, sendo totalmente consumida pelo fogo do altar. Tais ofertas evidenciam o desejo de comunhão com o Criador. Daí a razão de serem chamadas em hebraico de olá, palavra que expressa subida ou ascensão, como a fumaça que subia da oferta queimada. Assim também sobem as preces e os desejos do ofertante para junto de Deus. Essas ofertas não tinham eficácia em si mesmas para a expiação de pecados. A expiação só se dava
quando normalmente o holocausto estava associado a uma oferta pelo pecado. Por 12 vezes, em Números capítulo 7, encontramos o animal típico para o serviço expiatório, o bode. Números 7, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82 e 87. São, na verdade, 13 menções ao todo do bode como animal apropriado para expiação, aqui. O mesmo ocorre em Números 15, 24, 28 e 29, 3 menções ao bode, e também em Números, capítulo 28, 15 e 22, 2 menções. Capítulo 29, dos versos 5 ao 38, 10 menções ao todo sobre o bode como o animal para o rito de expiação. No livro de Levítico temos os capítulos 4, 23, 24, 9, 3 e 15, 4 menções. Além dessas, também temos ainda a 2 Crônicas 29 e 23 e Ezequiel 43 e 22. Não bastasse isso, ainda temos todo o ritual máximo da expiação nacional, o Yom Kippur, registrado em Levítico 16, onde temos também, adivinhem, 2 bodes como ofertas pela expiação de pecados. Isto sem esquecer que em Ezequiel 43, 22, passagem que é normalmente atribuída ou associada à era do Messias, nós lemos: E no 2º dia oferecerás um bode sem mancha como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o bezerro. Assim, a nossa questão aqui é perguntar de onde foi que o cristianismo tirou essa ideia sem pé nem cabeça de que um cordeiro, ou mesmo a sua personificação, poderia ser usado como algo relacionado à expiação de pecados. Da Bíblia, da Escritura, é que não foi, pois acabamos de citar 34 referências que deixam muito claro que o bode, ele sim, é o animal que biblicamente era empregado no rito das expiações de pecado. O cordeiro era apenas um holocausto que servia como oferta de gratidão, purificação litúrgica ou ritual, resgate de animais e oferta pela culpa. Mas não confunda a oferta pela culpa, Asham, com a oferta pelo pecado, Hata'at, pois são conceitos diferentes e divergentes. Desta forma, gostaríamos muito que qualquer pessoa que discorde do que foi dito aqui, que evidenciasse se e de que forma um cordeiro poderia ser usado como expiação pelo pecado. Lembrando que, em geral, com raríssimas exceções, os animais envolvidos em ritos de expiação de culpa e de pecado deveriam ser machos, sem defeito e jovens. Assim, não existia isso, e não existe isso de cordeiro tirando pecados nas Escrituras, e menos ainda um cordeiro simbólico que possa ser entendido como alguém que tira o pecado do mundo, até porque isso teria embasamento, não teria embasamento na Escritura. Muito bem. E mesmo sendo um símbolo, o símbolo sempre deve corresponder ao objeto. Dizemos isso porque muitas vezes vemos nos comentários pessoas afoitas para comentar ou para refutar o argumento que aqui se coloca, e na verdade eles acabam descambando para o lado de pregações, sem trazer uma refutação clara e nítida. Eu quero um texto aqui nos comentários que diga claramente que cordeiros expiam pecados. Mas não confunda expiação da culpa com expiação de pecados. Os termos são diferentes e os animais também serão diferentes. Podem pesquisar. Pelo que percebemos, os profetas não manifestam muito entusiasmo pelas ofertas sacrificiais. Oséias, por exemplo, declara em nome de Hashem: Eu quis misericórdia e não sacrifício, o conhecimento do Senhor mais do que holocaustos. Oséias 6, verso 6. Amós proclama: Eu, dizendo o Senhor, eu odeio, desprezo as vossas festas. Se me oferecerdes holocaustos e as vossas ofertas sem sangue, não os aceitarei. Nem considerarei as ofertas de gratidão dos vossos animais gordos, mas que a justiça flua como água. Amós 5, 21 e 24.
O próprio Amós chega até a duvidar da existência de ofertas de sacrifícios no deserto, em seu capítulo 5, 25. Isaías não é menos enérgico em rejeitar o culto sacrificial ritualístico, em Isaías 1, 11 a 17. Jeremias assume a mesma posição no seu capítulo 6, 19 a 20, comparado a 21, 31, 33. Ele, como Amós, ao expressar seu desprezo pelos holocaustos e pelas oblações sacrificiais, aproveita a ocasião para negar que os pais tivessem sido ordenados a respeito destas coisas quando saíram do Egito. Capítulo 7, 21. Malaquias, um século depois, reclama do espírito errado que se manifesta nos sacrifícios, no seu capítulo 1, verso 10. Isaías 40, 16, sugere a total inadequação dos sacrifícios. Diz ele, fazer justiça e julgar com equidade é melhor. E também em 1 Samuel 15, 22, onde se diz que a justiça e a misericórdia é superior aos sacrifícios, como uma censura ao rei Saul. Algumas passagens afirmam explicitamente que sacrifícios não são desejados. Salmo 40, 7 a 9, 51, 17 a 19, por exemplo. A rejeição de Miqueias à religião sacrificial tornou-se a definição clássica do monoteísmo ético estrito, segundo Miqueias 6, 6, 8. E mesmo a despeito de tudo isso, o que Jesus teria oferecido de si mesmo? Segundo o Novo Testamento, Jesus oferece um sacrifício. Pior, um suposto sacrifício humano, algo jamais desejado por Deus, como lemos em Jeremias 7,31. Pela regra de exegese Calva Homer, a fortiori, se ele, em dado ponto da história israelita, não desejava nem se agradava de oferta de animais, o que se dirá da oferta ou suposta oferta sacrificial de uma pessoa, de um ser humano, que traz em si a imagem de Deus? Impensável. Se Jesus algum dia, de fato, existiu, e se ele morreu, infelizmente a sua morte foi em vão. Ele desperdiçou a sua vida, e sua morte foi total e absolutamente uma negação da realidade bíblica. Sua morte foi absolutamente vã. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.